Bem, eu quero que vocês peguem a Bíblia de vocês e vá comigo para o livro de Filipenses. Filipenses capítulo 1. E eu estou tão agradecido que o meu bom amigo Stephen Nichols me designou esta sessão das Escrituras. E eu amo essa parte das Escrituras. Então, estaremos aqui nos versículos do 21 ao 26, dependendo da rapidez com que eu puder passar por isso e como vocês vão poder ouvir isso também. Então, o título desta mensagem é Morrer é Lucro. Filipenses 1, vou começar a ler no versículo 21. Vamos ver até onde nós vamos chegar. Essa é a palavra inspirada, inerrante e infalível de Deus. Que Deus seja verdadeiro e que todo homem seja mentiroso. Começando no versículo 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós. Veja, Paulo era um sulista. Continuando com vocês. Para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. O ano é 62 depois de Cristo e o lugar é Roma, a sede do poder imperial do império. Roma é a cidade, é o palácio de César. E o Senado romano e os exércitos de marcha de Roma dominam o mundo conhecido. É o próprio sistema nervoso do império. E o apóstolo Paulo sempre quis ir até Roma para pregar o evangelho. Porque pregar o evangelho em Roma era desencadear um efeito cascata que se espalharia por todo o império. Então Paulo sempre esteve com Roma na sua mira. Para quê? Para pregar o evangelho lá. Mas Paulo não tinha ideia de que iria a Roma dessa maneira. E ele é mantido em cativeiro como um prisioneiro do império. E ele está preso em uma prisão domiciliar. E ele fica lá preso por 2 longos anos. O apóstolo Paulo é uma figura que ele é trabalhador, ele é uma figura dinâmica. E Paulo está lá sentado em uma casa, em uma sala, por 2 longos anos. É em si uma sentença de morte para o apóstolo Paulo. Ele está acorrentado aos soldados romanos dia após dia, durante toda a noite, durante todo o dia, durante todo esse longo tempo. Ele é como um animal enjaulado, está como um animal enjaulado. E Paulo aguarda o seu julgamento perante César, o que vai significar vida ou morte para ele. Como César vai possuir a autoridade e o poder da morte sobre sua vida. E Paulo, ele sabe disso. E o crente comum, a pessoa comum, pode facilmente ser desencorajado e abatido, e mesmo derrotado. Mas não Paulo. Saindo aqui dessa prisão romana, este livro de Filipenses parece uma nota de triunfo. É uma nota de vitória. Você pensaria que ele está sentado no próprio céu enquanto escreve isso. E a fé de Paulo é contagiosa. E enquanto ele escreve essa carta, ele nos dá o segredo sobre como alguém pode viver debaixo das circunstâncias que são limitantes e restritivas. E, no entanto, para o seu coração e o seu espírito possa subir às alturas do céu, como ele repetidamente dirá ao longo dessa epístola. Alegrai-vos sempre no Senhor. De novo digo, alegrai-vos nele.
Descobriremos a resposta nesses versículos. E o que era verdade de Paulo também deve ser verdade para você e para mim, porque também nos encontramos frequentemente entre uma rocha e um lugar difícil, frequentemente no vale, frequentemente em circunstâncias difíceis da vida, com a família, com as finanças, com os negócios, com os filhos. E nós também devemos manter uma nota de vitória e triunfo enquanto nós vivemos nossas vidas cristãs. E o maior testemunho que você e eu teremos geralmente não é quando nós estamos no topo da montanha, mas quando estamos no vale da dificuldade, como Paulo está aqui neste cenário. E para que nossa fé seja tão vibrante e tão real, que possa enviar um triunfo, uma nota de triunfo da nossa fé em Jesus Cristo, que se eleva acima de todas as circunstâncias. Então eu quero que olhemos para este texto. Eu quero que Deus descreva este texto novamente no meu próprio coração esta noite. E quero que Ele imprima isso na sua alma hoje à noite. Ao olharmos para essa passagem que começa no versículo 21, eu quero dar 4 títulos para essa mensagem, para aqueles que estão anotando. Eu sempre quero identificar os eleitos como... Sim, é verdade. É verdade. Estes são vasos de misericórdia, fazendo anotações esta noite, preparados para coisas maravilhosas. Então, eu quero que você observe primeiro a prioridade na vida de Paulo. A prioridade de Paulo na vida, porque Paulo começa essa sessão tornando uma das mais dramáticas declarações que jamais vieram de sua caneta inspirada ou da caneta de qualquer outra pessoa. Ele começa com essas poucas palavras: para mim, o viver é Cristo. Cristo. Podemos ter toda a conferência apenas com essas palavras aqui, ó. Observe que Paulo diz, para mim. Porquanto para mim é muito pessoal. Se alguém mais está vivendo para Cristo, se ninguém mais está vivendo para Cristo, se todos estão vivendo para Cristo, eu não estou olhando para a minha direita, eu não estou olhando para a minha esquerda. Para mim, ele está olhando para Cristo. Ele viverá por Cristo. Não importa quem está ou quem não está vivendo para Cristo. É onde você e eu devemos estar hoje à noite. Ele diz, porquanto para mim o viver é Cristo. Viver para Cristo não é uma mera existência superficial de uma associação com o nome de Cristo. Viver por Cristo significa conhecer a Cristo, adorar a Cristo, louvar a Cristo, se render a Cristo, se submeter a Cristo, obedecer a Cristo, seguir a Cristo, servir a Cristo por toda a sua vida. O alfa e o ômega, a soma e a substância, tudo isso é Jesus Cristo. Isso é o que isso significa. E literalmente no idioma original, o verbo aqui não está no idioma original, é fornecido pelos nossos tradutores do inglês. Enquanto Paulo escreve isso, ele descreve de uma maneira muito dramática e enfática. Isso literalmente diz, porquanto para mim viver Cristo. Ele nem quer um verbo entre Cristo e ele. Tudo na vida de Paulo gira em torno de Cristo. Cristo é o centro, não a circunferência. Toda a sua vida é consumida por Cristo. Tudo em sua vida está preso em Cristo. Cristo é a pedra angular da vida dele. Cristo é o ponto central da vida dele. Cristo é a âncora de sua vida. Cristo é o centro de gravidade de sua vida. Cristo é o fundamento, os pilares, o pináculo. De cima até abaixo, Cristo é tudo na vida de Paulo. É o que ele está dizendo aqui. Cristo é a maior prioridade. Ele é o número 1. Todo o resto está em segunda instância na vida de Paulo.
Cristo é a sua maior paixão. Ele ama Cristo mais do que ao pai, a mãe e os irmãos, até a própria vida. Cristo é sua maior possessão. Para ter Cristo, se você tem tudo. Para não ter Cristo, você não tem nada. Cristo é o poder de sua vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Cristo é o maior padrão. Ele emula Cristo em tudo. Ele quer andar como Cristo, falar como Cristo, ensinar como Cristo e compartilhar o Evangelho como Cristo. Tudo na vida de Paulo é Cristo. E através de Cristo e para Cristo. Tudo Cristo. É assim que você e eu devemos viver. Todas as coisas, todo o resto é secundário. E isso, ele é primário. Até coisas boas são secundárias para ele, perto dele. O que é melhor e o melhor. E assim, ao olhar a sua vida hoje à noite, que esses versículos, especificamente esse versículo aqui, seja um puxão no seu coração para você voltar ao seu primeiro amor, voltar ao primeiro amor e para a centralidade de Cristo. Nem é sua igreja, nem é seu ministério, nem é sua denominação, é Cristo. E Cristo te colocará em uma igreja, e Ele te colocará em um ministério, e Ele te colocará em uma denominação. Mas Cristo é a cabeça, e nós somos apenas o corpo. Então, é isso que Paulo começa, é com isso. A prioridade de Paulo na vida dele é Cristo. Segundo, eu quero que você observe o lucro de Paulo na morte. Enquanto Paulo está encarando a iminência da morte aos seus olhos, Paulo não está sentado em algum lugar da Starbucks, bebendo um café com leite. Paulo está olhando um cano da arma apontado para ele, que é a própria morte. É aqui que Paulo se encontra. Mas observe o que ele diz. Isso é, este testemunho deve ser o meu testemunho, deve ser o seu testemunho esta noite. Porquanto para mim o viver é Cristo, e aqui está, e o morrer é lucro. Morrer é lucro. Essa era uma possibilidade real para Paulo, que em breve, até onde ele sabia, compareceria diante de César. César poderia tirar sua vida. Isso seria sua morte. Ele seria um mártir horrível, na qual a sua cabeça seria cortada e eventualmente estaria, segundo a tradição, na estrada ali de Austin, nos arredores de Roma. Mas ele diz, se César exigir minha vida, morrer é lucro. O verbo está, novamente não está no original, ele literalmente diz, morrer é ganho. É lucro. E essa palavra lucro, isso não é hipérbole. Esse será o maior lucro que Paulo jamais experimentou. Morrer. Porque morrer como um crente em Jesus Cristo significa que você entra imediatamente na própria presença de Jesus Cristo, que é ainda maior, muito maior do que servir Ele a uma distância aqui na terra. Paulo vai do túmulo para a glória. E a morte o conduzirá imediatamente à presença de Cristo. A morte será gloriosa faxineira que pegará Paulo pela mão e o levará para a presença de Cristo. A morte de Paulo não será uma tragédia, será um triunfo. E eu quero que vocês saibam que se vocês não viverem para Cristo, se vocês morrerem, será uma perda. Existe apenas uma maneira de obter a morte, e é viver para Cristo nesta vida e neste mundo. E qual é esse lucro? Qual é esse maior lucro? Deixa eu dizer o que não é. Não são ruas de ouro, não são portões de pérolas, nem se reencontrar com os entes queridos, por mais maravilhosos que eles sejam ou foram. Não é a ausência de tristeza e de lágrimas também. O maior lucro no céu para Paulo seria e será permanecer com o Senhor Jesus Cristo
e estar em sua própria presença e amar a Cristo e adorar a Cristo e louvar a Cristo e servir a Cristo para toda o sempre, para toda a eternidade. Ele é tão limitado aqui, será ilimitado lá. A morte lhe dará Cristo. Como você enfrenta a realidade da morte? O governo criou uma nova estatística. Uma em cada pessoa morre. Basta tuitar isso. Sei lá. Isso se tornará uma realidade para você se Cristo demorar. E todos nós temos entes queridos que estão entrando em uma fase em que estão enfrentando a morte. E para nós, como crentes, a morte não tem influência, ela não domina sobre nós. Cristo removeu o aguilhão da morte e nos deu a vitória sobre a morte através de sua ressurreição. Então, este é o lucro de Paulo na morte. E esse é o lucro na morte se você é um crente em Jesus Cristo, nosso Senhor. E quero que você observe o terceiro agora. A perplexidade de Paulo na alma. Nos versículos 22 e 23, Paulo é pego entre viver por Cristo aqui, morrer e ir para estar com Cristo no céu. E é como se ele estivesse no meio de um aperto assim, ó, que está apertando ele. Para onde eu vou? Para onde eu vou? E assim ele diz no versículo 22, se o viver na carne traz fruto, o que é uma possibilidade real e acabaria sendo o que ia acontecer nessa primeira das duas prisões romanas que ele sofreu. Se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, é proveitoso para o meu trabalho. Paulo entendeu que se é permitido, ele, pela soberania, pela providência do Deus Todo-Poderoso, que numerou todos os nossos dias no seu livro, quando ainda há um deles, não há um deles, o Senhor estende seu tempo, isso significa amplas oportunidades para pregar o Evangelho em muitos lugares, para incontáveis, para inúmeras pessoas. E isso é um trabalho frutífero. Almas serão conquistadas para Cristo. Novos crentes serão edificados em Cristo. As igrejas serão plantadas para Cristo. O Evangelho de Cristo irá avançar. Cristo será magnificado aqui na terra, se Deus prolongar o número dos seus dias aqui. Mas então ele diz, no meio do versículo 22, já não sei o que hei de escolher. Eu quero ficar aqui e pregar a Cristo. Ou se eu vou para o céu estar com Cristo, o que eu faço? E Paulo diz, eu não sei o que eu escolho. Quão estranho é isso? Paulo foi um dos homens mais decisivos que já caminhou nesta terra. E ainda assim, se vê aqui ele paralisado, sem saber qual caminho ele deveria escolher. E ele é como se ele estivesse sendo puxado para as duas direções. Ele diz no versículo 23, eu estou sendo constrangido em ambas as direções. Para Deus, essa poderia ser a experiência em meu coração e em minha vida, e em seu coração e na sua vida, quando ele diz, eu estou constrangido. Na língua original fala de uma pessoa andando por uma estrada estreita, com duas paredes assim, ó. De ambos os lados, e as paredes estão ficando cada vez mais estreitas até você ser apertado e ser fechado, como se você estivesse em um aperto, assim. E Paulo está passando por uma das provações mais angustiantes dentro da sua alma. Quero dizer, a vida dele é como um tubo de creme dental. Ele está sendo espremido e todo o interior dele está saindo quando ele olha a morte nos olhos. Mas para Paulo, ele quer estar com Cristo, que é indescritivelmente melhor, incomparavelmente. E assim ele diz, no versículo 23, eu tenho desejo de partir e estar com Cristo. A palavra desejo é uma palavra grega, epitúmia,
significa um forte desejo, significa um carinho profundo, afeto, significa um desejo intenso. É a palavra usada lá em 1 Timóteo 3:1, que se alguém inspira o cargo de pastor, que é um chamado nobre que ele está desejando, que ele deseja fazer. É isso que Paulo está sentindo no seu coração. Ele está ansioso para ir e estar na presença do Senhor, com o Senhor. E ele diz, eu tenho desejo de partir. E essa palavra partir fala metaforicamente da sua morte. É uma palavra grega que significa afrouxar algo. Tipo um navio amarrado com uma corda lá no cais. E a corrente está puxando o barco assim, ó, abaixo, mas porque está amarrado ao cais, ao pier, ou ao encaixe ali, está apertado, e em seguida alguém aparece e afrouxa a corda e desata o nó. E o navio é levado assim, ó, apenas pela jusante, pela poderosa corrente do mar. E Paulo diz, eu desejo que Deus desamarre esse nó aqui, ó, afrouxe o meu domínio sobre este mundo, porque eu quero estar com Jesus Cristo. Desejo de partir. E ele diz, estar com Cristo. Você vê isso no versículo 23? É isso que é o céu para Paulo, é estar com Cristo. Agora, eu tenho pai e mãe no céu, mal posso esperar para vê-los. Eu tenho meu mentor, o Dr. Sproul no céu, eu quero vê-lo. E eu quero ver Lutero, Calvino, Edwards, todo o restante, mas eles vão ter que esperar. Eles realmente vão esperar. Eles só vão ter que esperar. Porque eu quero estar com Cristo, que sofreu e morreu e sangrou por mim na cruz do Calvário. E que ressuscitou dentre os mortos por mim. E está à destra do Pai, e salvou minha alma da ira de Deus. Ele diz que deseja estar com Cristo. E isso levará imediatamente, no mesmo instante em que Paulo morrer, ele sabe que abrirá os olhos na presença do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 5, versículo 8, Paulo diz, escrevendo, estando ausente do corpo, é preferível estar com o Senhor em casa. Paulo diz, eu prefiro isso. Essa de fato é a minha prioridade, é o meu desejo. E você se lembra do ladrão na cruz? Senhor, lembre-se de mim quando entrar no seu reino. Em Lucas 23, 43, Jesus disse, em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a esperança que nós temos como crentes. Não amanhã, nem na próxima semana, nem no próximo mês, nem no próximo ano. Hoje você estará comigo no paraíso. E seremos como Cristo. No final do capítulo 3, versículo 20 e 21. Eu não sei onde meu pé está pisando agora, mas enquanto eu prego isso, eu vou pregar agora. Então, Filipenses 3, versículo 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar-se todas as coisas. Deixa-me dizer agora, você e eu temos uma alma redimida dentro de um corpo não resgatado. E chegará o dia, a morte, e no final dos tempos, quando finalmente será uma alma redimida dentro de um corpo redimido. E naquele dia seremos totalmente feitos igualmente ao Senhor Jesus Cristo, tanto quanto um puder ser feito como Cristo e ainda ser uma criatura. Teremos um corpo glorificado assim como Jesus e teremos olhos glorificados para olhar ele na face. Teremos uma língua glorificada para cantar seus louvores por todas as eras vindouras. Teremos mãos glorificadas para lançar nossas coroas de volta aos seus pés. Teremos joelhos glorificados ao cairmos diante dele e adorarmos.
Teremos pés glorificados com os quais o serviremos, enquanto viajaremos e cumpriremos as designações que Ele nos dará. E mais do que veremos, nós o amamos agora pela fé. Nós o amaremos ainda mais pela vista, diante dos olhos. Em Apocalipse 22, o versículo 4 diz que nós vamos ver a face dele. Os reis antigos não se revelavam aos seus súditos e aos camponeses que trabalhavam no seu reino. Mas temos um rei que nos convidará à sua presença, a irmos diante do seu trono e olharmos em seus olhos e olharmos em seu rosto. É a maior bênção que jamais chegará a uma alma, só chegará a uma alma redimida, e nós o veremos exatamente como ele é. Então Paulo é pego assim no meio. Ele não sabe qual o caminho que ele segue. E ele, no coração dele, na alma dele, ele quer e prefere estar com Cristo. O que ele diz no final do versículo 23, que é incomparavelmente melhor. Não apenas melhor, e não apenas muito melhor. É um superlativo duplo. É incomparavelmente. E assim, essa é a perplexidade dentro de Paulo. É a mesma perplexidade que existe em você e em mim, quando nós vemos um pai que acredita no Senhor, uma mãe que é crente no Senhor, um avô, um filho, quando eles vêm até o fim de suas vidas. Queremos nos apegar a eles. Queremos que eles continuem conosco. Mas dessa perspectiva eterna, quão melhor é para eles entrarem imediatamente na presença do Senhor. E a nossa perda é lucro, é o lucro deles. Então, finalmente, eu quero que você observe, a partir do versículo 24, Paulo, na sua persuasão, em espírito. Ele começa no versículo 24, que na verdade está no meio da frase. Mas ele diz: é mais necessário permanecer na carne. Significa viver neste corpo terreno. É mais necessário para o bem de vocês. Essa é uma afirmação muito humilde. Este é um homem que se negou e tomou uma cruz e está seguindo a Cristo, negou a si mesmo. Este é um homem que morreu para si mesmo e que morre para si diariamente. E essa é a luta que todos enfrentamos entre o que eu quero fazer e o que é melhor para os outros. E o sacrifício que eu devo fazer pelo bem dos outros. Foi isso que Jesus teve que passar lá no jardim do Getsêmani, quando ele disse: não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade seja feita, Senhor. E todos devemos saber o que é estar disposto a sacrificar os nossos próprios desejos pessoais por um bem maior dos outros que vêm a Cristo e são edificados em Cristo. E eu quero colocar uma nota assim de rodapé aqui, de aplicação. Enquanto você e eu ficarmos aqui nesta terra, há trabalho para você e eu fazermos para Ele. E se você está aqui esta noite e está respirando, há trabalho do Evangelho para você fazer. Caso contrário, o Senhor já teria levado você para casa para estar com Ele. Nunca nos retiramos da obra de Deus. Você pode se aposentar do escritório, se aposentar da sua sala de aula, se aposentar de qualquer coisa, de qualquer vocação que você teve, mas nunca se aposentará dos seus esforços ministeriais para o Senhor. E desde que o Senhor mantenha você respirando e mantenha você aqui na terra, o seu propósito é glorificar Ele e servir a Ele. Embora eu tenha 67 anos e aqueles que estão na minha faixa etária, e até mais do que eu, este é o momento para você ampliar o seu ritmo, acelerar o seu ritmo e acelerar todo o caminho até o final. Que nenhum de nós aqui hoje à noite possa cruzar os braços até a glória. Que possamos ir com o peito aberto, os joelhos estalando e inclinados até a linha de chegada, pois venceremos essa corrida pelo Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor,
sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Esse é o Paulo. Agora veja o versículo 25. E convencido disto. Eu estou lendo a nova tradução Standard. Não sei qual é a sua tradução, mas eu estou convencido, é uma tradução muito boa. É a palavra paifo. Significa ser persuadido profundamente por alguma coisa. É usado em 2 Coríntios 5:10, por exemplo. Portanto, conhecendo o temor do Senhor, convencemos os homens. E Paulo diz que está convencido, está movido por isso. Estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso. Eu quero ir para o céu. Eu quero estar lá com Cristo. Mas eu estou disposto a ficar para ajudar vocês na fé, para edificar vocês, para ensinar a palavra de Deus para vocês e para ajudá-los. E observe o seguinte: e gozo da fé. Vamos parar por aqui. Não há alegria a menos que você progrida na sua vida cristã. A ordem aqui é muito importante. Você deve amadurecer, você deve crescer, você deve avançar na sua fé no Senhor, para conhecer a alegria do Senhor Jesus Cristo. A causa é o seu progresso, o efeito é a alegria, o gozo, a sua alegria na fé. E quando ele diz fé, aqui você precisa entender que existem duas maneiras diferentes nas Escrituras. A fé subjetiva e a fé objetiva. A fé subjetiva é a paz de Deus no nosso coração, na nossa alma. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não ficais ansiosos por coisa alguma, mas antes apresentai vossas suplicações de graça e orações. Que seus pedidos sejam oferecidos a Deus, e a paz de Deus reinará nos vossos corações em Cristo Jesus. Isso é fé subjetiva. Mas isso aqui é fé objetiva, que é o corpo da verdade cristã. Sã doutrina. Verdade como revelada nas Escrituras. A fé de uma vez por todas entregue aos santos, Judas 3:4. Então o que Paulo está dizendo é que toda a nossa alegria está na fé, na verdade que nos diz sobre o Senhor Jesus Cristo. Deixa eu dar um verso, João 15, versículo 11, Jesus disse: essas coisas com as quais eu falei com vocês, falando sobre a verdade objetiva, essas coisas que eu falei, a minha alegria de estar com vocês, na alegria, e que a alegria de vocês seja plena. Então, a alegria que nós teríamos e conheceríamos depende de quê? De crescermos na verdade da palavra de Deus e avançarmos na nossa fé cristã. E ele diz no versículo 26, esse é o nosso último versículo, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Para mim viver é Cristo. Para você viver é Cristo. Isso é simplesmente o cristianismo. Essa não é uma forma de cristianismo, de cristianismo de nível superior. Foi o que aconteceu no momento em que você atravessou pela porta estreita e entregou sua vida a Jesus Cristo. E naquele momento você não vive mais para este mundo. Naquele momento em diante você não vive mais por si mesmo. Daquele momento em diante você começou a viver por Cristo. Quando você acreditou em Cristo e você submeteu e rendeu sua vida a Ele. E assim, meu amado, quando você morrer e quando eu morrer, será lucro, o maior lucro. Será muito mais lucro. Você nunca saberá um lucro tão grande assim. Nunca saberá e nunca conhecerá um lucro tão grande na sua vida. Foi há menos de um ano, em 14 de dezembro, que o fundador deste ministério, Dr. Robert Charles Sproul,
que viveu para Cristo, que amou a Cristo, ele pregou Cristo até o fim. Sua pregação foi ficando cada vez mais forte. E o último sermão, em Hebreus 2, versículo 1 a 4, como escaparemos se negligenciarmos uma salvação tão grande? O Dr. Sproul era como um corredor que pressionava a linha de chegada, e enquanto lutava contra a falta de ar, para continuar a ter o ar que ele precisava para viver. Mas naquele momento em que ele deu o seu último suspiro, o nosso mentor e o nosso amigo entrou e ganhou o maior lucro que ele conhecera em toda a sua vida. Quando ele entrou imediatamente na presença daquele a quem ele amou, confiou e serviu. Algumas semanas atrás, houve uma turnê do Ministério Ligonier pela Irlanda, e eu preguei lá na conferência de Belfast. A Cris estava lá, o Steven estava lá. Você estava lá, Steven? Não estava lá? Ah, eu sinto muito. Steven estava fora da vontade de Deus para a sua vida. Então, a confissão é uma boa coisa para a alma. Mas vou contar quem mais estava lá. Vesta Sproul, a esposa do Dr. Sproul. E ela viajou pela Irlanda, e lá as raízes da família do doutor voltam toda para a Irlanda. E lá ela fez essa jornada, mas sem ele. E ela voltou para casa, e ela me disse isso antes do culto de hoje à noite. As pessoas procuravam ela e diziam: eu acho que foi meio estranho, não foi? Não ter a senhora aqui com o doutor. E ela disse, e eu a ouvi dizer isso com uma nota de fé confiante e resiliente: eu estou tão feliz que o Sproul tem entrado na presença do Senhor. E em essência, eu preferia tê-lo com Jesus do que comigo aqui na Irlanda. Que seja verdade em sua vida. Que você prefira estar com Jesus do que em qualquer outro lugar do planeta Terra. Do que estar com qualquer outra pessoa. Mas até o Senhor te chamar para o lar. Que você viva para Cristo. Que você possa acelerar, correr a todo vapor para Cristo. Você só tem uma vida para viver por Cristo. Que você invista tudo no serviço, no trabalho do Mestre. E quando você morrer, será o melhor dia da sua vida. Você estará com Cristo. Oremos. Ó Pai Celestial, isso parece bom demais para ser verdade. Que alguém possa viver isso após a face da morte. E, no entanto, sabemos que é verdade, porque está registrado em sua palavra, inspirada. Isto é, como o doutor diria, é verdade, e não está invernizado. Então, Senhor, coloque isso mais profundamente em nós. Faça com que tenhamos nosso foco completamente em Jesus Cristo. E que possamos viver solos Cristos, somente para Cristo. E à medida que nos aproximamos do momento da nossa partida deste mundo, que possamos estar ansiosos, tanto ao despertar em sua presença. Pai, o melhor ainda está por vir, sabemos. Por isso agradecemos hoje à noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.